Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao SEPA. Alguém novo na casa, primeira vez que está vindo, sejam bem-vindos. Esse nosso encontro de hoje é mais um estudo do que uma palestra, então sintam-se à vontade em perguntar. Para iniciar, vamos vibrar uma prece, entrando em sintonia com a energia desse ambiente, que a gente possa recarregar as energias para mais uma semana de caminhada. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal, que assim seja. O nosso tema de hoje, eu já trouxe em outros anos, mas é um tema muito interessante, é gente que mora dentro da gente. Então, vamos pegar essa gravura aqui. A gente se entende por gente apenas com os aprendizados, conhecimentos, memórias e vivências desta existência. Isso é que a gente tem como consciente, ou seja, a gente tem acesso consciente a essas informações, a essas vivências. Mas tem uma área muito grande que faz parte de cada um de nós, que se chama inconsciente, ou psiquismo, essa área do inconsciente que está mais ativa no nosso dia a dia, que está representado por essa parte aqui, ó. Pela reencarnação, cada vida passada, depois que se encerra ela, fica um tempo na erradicidade, e quando se prepara para uma próxima existência, essa vida ali completa, ela é empacotada, ela entra em hibernação, o que a espiritualidade, na série André Luiz chama de miniaturização do espírito, para você se adequar à nova vida, ao novo corpo. Nesse momento ela entra em hibernação e começa a fazer parte do inconsciente. Então não é aquela pessoa que está reencarnando. Ela vai para o inconsciente e o espírito dela lança uma nova proposta de aprendizado em um novo corpo, que vai ter uma evolução diferente daquela que foi a vida anterior. Então, não vou ser eu que vou reencarnar na próxima vida. Então, não posso deixar para depois. Não, isso aí eu resolvo na outra vida. Não é bem assim. Então, a gente precisa estar consciente da nossa responsabilidade aqui, neste corpo, do que a gente pode fazer, do que a gente pode resolver, melhorar nessa vida, não deixar para depois. Então, a gente vai falar hoje dessa gente que mora dentro da gente, que nos influencia. Porque pela nossa caminhada até então, a gente não estava muito ligado nisso, a gente estava muito preocupado em se manter alimentado e protegido, nós e os familiares, né? E agora que a gente está começando a olhar para dentro de nós mesmos e está achando algo tenebroso ali dentro, né? E não é só com a gente, é com todo mundo, né? Então não precisa ficar desesperado, é assim mesmo. É porque só agora a gente começou a olhar para a bagunça que estava dentro da gente. Até então a gente estava muito focado fora e precisava, né? Fazia parte da evolução até então. Até porque a gente está em transição planetária agora, passando de provas e expiações para a regeneração. A regeneração é botar em ordem essa bagunça aqui do nosso inconsciente. Então, esse texto aqui é da Fraternidade Espiritualista Fonte de Luz. Gente que mora dentro da gente, da Eliane Vilela Soares. Eu cortei aqui alguns trechos para se adequar mais ao nosso modelo de visualização do nosso inconsciente. Então, a gente vive como se precisasse acertar sempre. A vida é um jogo. A gente foi criado desde criança, né? A sempre vencer, a sempre competir, a sempre ganhar o primeiro lugar. O segundo lugar já é tido como perdedor. Veja que disparate é isso, né? De como a gente está criando nossos filhos.
E se cada situação vivida for uma oportunidade de aumentar a nossa sabedoria, ou seja, a gente não está aqui talvez para aprender e não para produzir, para conquistar. A gente está aqui para aprender a ser uma pessoa melhor. E se o erro que a gente cometeu não é errado, se ele nos faz aprender a não cometer novamente, e aí a gente não se culpar por isso, ver como algo bom, que fez com que a gente se melhorasse naquele aspecto, foi algo que precisou chamar a nossa atenção. Então o errar não é errado. O problema é persistir no erro, né? E não aprender com ele. E se não estivéssemos aqui para acertar tudo, e sim para fazer experiências e aprender com elas, e se a peça principal desse jogo for a nossa capacidade de fazer escolhas, então quando chegar no final da nossa vida, e tem experiências, pesquisas, né, que foram feitas nesse sentido, né, de pessoas no seu leito de morte, geralmente doentes terminais de câncer, né, que tinham a certeza de que iam desencarnar dali a pouco tempo, né. Muitas tinham conquistado muito um patrimônio muito alto, né, e perguntando para elas do que mais elas sentiam falta, de ter dado um abraço, de ter dito um eu te amo, de ter pedido um perdão. Todos aqueles anos amontoando um patrimônio, eles não se lembravam mais daquilo. Então por que a gente corre tanto atrás disso? Por que a gente se deixa levar pelo que a mídia fica jogando para a gente, essa enxurrada de informações de que a gente tem que ter um carro melhor, uma casa melhor, um celular melhor, e quando tem o melhor, você está terminando de pagar, já tem um outro melhor, e você acha que não era aquele que era para ser bom ainda. Então a gente fica a vida inteira correndo atrás do que a mídia diz para a gente que é onde a gente vai encontrar felicidade, a gente nunca encontra. Então a gente precisa parar, puxar o freio, parar e fazer uma reavaliação do que a gente está fazendo na nossa vida. Esse trecho aqui é muito profundo, do Gabriel Pensador. Ele fala dessa mudança de foco, da gente parar de achar que a causa dos nossos problemas está no pai, na mãe, no esposo, na esposa, no patrão, no presidente, no Senado, em qualquer poder fora da gente. Não. O poder real está em cada um de nós. E ele fala assim: muda, ou mude, né? Você, que quando a gente muda, o mundo muda com a gente. Quando a gente muda, o mundo muda, apesar de o mundo não mudar. Parece paradoxal, né? Porque quando eu mudo, eu estou acessando uma outra faixa de vibração. E essa outra faixa de vibração já existia no mundo. Eu só naquela faixa anterior eu não a percebia. Então, se eu mudo a minha forma de pensar, eu vou ver um mundo diferente. Apesar de o mundo lá fora não ter mudado, eu só estou vendo uma área, uma parte dele que eu não via antes. A gente muda o mundo na mudança da mente. Então eu mudo o mundo quando mudo a minha forma de pensar e de ver a vida. Apesar de o mundo não mudar, de o parente não ter mudado, o trabalho, o presidente, seja o que for lá fora. Apesar de nada ter mudado lá, quando eu mudo, tudo muda lá. Com aquela mesma pessoa, o mesmo patrão, digamos, que eu não consegui lidar muito bem com ele, quando eu mudo a minha forma de viver, eu não vou atrair nele aquele aspecto que já existia nele e que antes eu estava atraindo. Ou o esposo, a esposa, né? E quando a mente muda, a gente anda para frente. Aí tudo começa a dar certo. Porque a gente está numa outra sintonia, num outro desejo. E o Evangelho fala: pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. A gente precisa buscar. Como é que a gente busca? Mudando o pensamento, mudando a forma como a gente vê a vida.
parando de reclamar que não ganhei uma promoção, mas eu faço o mínimo do que a minha profissão exige. Como é que eu vou querer que alguém reconheça algo em mim se eu não dou nada para ser reconhecido? Então eu preciso fazer a minha parte e agradecer mais. Então, se eu reclamo, eu vou atrair todas as vibrações de reclamação do universo. E vou estar atraindo situações para continuar a reclamar. Se eu mudo, começo a agradecer, o mundo lá não mudou nada. Mas eu comecei a agradecer, eu vou atrair do universo, do mundo, situações para continuar a agradecer. Então, rezem para ter uma saúde financeira e não para pagar dívida, porque senão o universo vai te mandar dívida. Reze para ter saúde orgânica, mental, emocional, não para curar doença, porque senão o universo vai te mandar doença. Então, a mudança está em nós, na nossa forma de viver. E quando a gente manda no nosso destino, ninguém manda na gente, nem a mídia, nem o governo, nem o patrão, nem o esposo, nem a família, nem ninguém. A gente começa a pegar as rédeas do nosso destino nas mãos. Podia parar a palestra só com isso aqui, mas se a gente botar isso aqui em prática, não precisa mais nada. Pense nas suas escolhas. A vida que você vive é resultado das escolhas que você faz. Você escolhe, a vida responde. E é assim simples uma escolha. Eu estou num cruzamento, eu vou escolher 50% ir para a direita e 50% ir para a esquerda. Não. Porque tem um monte de gente morando dentro da gente que fica dando pitaco na nossa mente. E a gente toma escolhas com base nesses pitacos, porque a gente não tem esse conhecimento de que existe essa influência inconsciente em cada um de nós. Mas apesar disso, a gente colhe, né, a resposta da vida. Se a gente não levou em consideração isso, a gente vai sofrer as consequências. Aqui um trecho de Pablo Neruda. Você é livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. Ou seja, o plantio é livre, a colheita não, é obrigatório. E às vezes em atendimentos o espírito quer questionar a gente. Tá, mas por que vocês estão mexendo aí? Cadê meu livre-arbítrio? O teu livre-arbítrio estava lá onde você começou isso. Né? Agora está colhendo a consequência. Se você estiver vivendo situações difíceis neste momento, entenda, a vida não está contra você. Não tem nada errado. A gente está no lugar certo, na posição certa, no tempo certo, na família certa, no trabalho certo. O que está acontecendo, se não tem algo legal, é um chamado de atenção de algo que eu preciso mudar em mim. Não, é lá fora que precisa mudar. Porque lá fora vai mudar automaticamente quando eu mudar aqui. Porque se eu acho que é o governo que está causando a minha dificuldade, pode mudar o governo, mas se eu manter o mesmo eu, o padrão vibratório, eu vou atrair, continuando a atrair situações semelhantes. E se mesmo que o governo não mude, se eu mudar, se eu não praticar mais as pequenas corrupções que a gente sempre se permitia, pelo menos eu digo isso por mim, né? Se eu continuar a me permitir essas pequenas corrupções, eu vou ser atraído para situações onde a corrupção está causando estrago. Se eu paro com isso, eu não vou ser mais atraído para sofrer essas consequências. Então, apesar do mundo lá fora não mudar, se eu mudar a minha atitude, a minha vida vai mudar. E o mundo vai mudar. Pelo menos vai parecer para mim que o mundo mudou. E, na verdade, quem mudou foi apenas eu. Talvez essa seja a sua chance de aprender que suas escolhas não têm lhe trazido felicidade. Talvez você esteja aprendendo a descobrir aquilo que não quer mais escolher. Fiz um monte de escolha errada nessa vida. Não, você aprendeu o que não há de escolher daqui para frente. Mas às vezes a gente vai se acomodando, né?
mas para mudar isso vai ter que mudar tanta coisa, é melhor deixando assim, relevando, empurrando com a barriga, e vem mais uma vida casado com a mesma pessoa para resolver. Não tem como fugir. Então resolvam agora. Não estou mandando ninguém separar de ninguém, estou mandando ver o que está causando dificuldades no relacionamento e resolver essa dificuldade. Para se você vier de novo com essa pessoa, porque seja uma ligação de amor e não mais de resgate. Acredite, sempre podemos aprender a viver melhor, a fazer escolhas que nos tragam mais alegria, felicidade, amor e prazer. É quando a vida se torna mais divertida. A gente tem se divertido na vida? Ou só tem tentado se equilibrar para onde a vida vai empurrando a gente? Então é o assumir o controle da nossa vida. A gente precisa entender como funciona, onde a gente está inserido nessa caminhada evolutiva e começar a ter uma atitude proativa e não mais reativa. Porque é muito fácil ser reativo. Essa influência que a gente tem inconsciente vai deixando a gente fazer as mesmas escolhas que a gente fez no passado. Então a gente precisa assumir o controle, tem que ter força para isso. Não é fácil. O fato de conhecermos muito pouco do que se passa dentro de nós é o que nos leva a fazer escolhas inconscientes, que acabam atraindo em nossa direção uma vida tão confusa quanto o nosso eu interior. Ou seja, está refletindo o que a gente é dentro da gente. Se a vida está bagunçada, fora, se parece que está bagunçada, é porque dentro está bagunçado também. Então, como fazer boas escolhas? Se você prestar atenção, vai perceber que muitas vezes nem sabe do que gosta ou do que quer. Ou o que quer. Muitas vezes escolhe sem se dar conta do que está escolhendo e acaba fazendo coisas que não queria de fato fazer. Mas se você não queria, mas acabou escolhendo, quem decidiu então? A explicação é que se existisse um único eu, e a gente cresceu acreditando que a gente é este corpo, porque a gente, a partir do momento que a gente se entendeu como gente, a gente já estava com esse corpo dessa existência, Então isso ficou muito forte, essa associação do eu com o corpo, de que somos algo único, Então se existisse um único eu dentro de você, isso não aconteceria. Você sempre saberia o que fazer, para onde ir e o que dizer. Mas tem um monte de gente morando dentro de você. E de mim também, de todos nós. Aqui é o eu criança. Eu que é curioso, aventureiro, aberto para o novo, movido pelo humor, pela alegria, pelo prazer. Como a gente era lá na infância. E a gente perdeu isso. A vida foi empurrando a gente de tal maneira que a gente perdeu isso. A gente deixou de confiar nas pessoas. Só porque em alguma experiência não deu certo. Há quanto tempo você não para um pouco para conversar com a sua criança, essa que mora aí dentro de você? O eu criança é a parte em você que acredita nas pessoas, a sua inocência, a sua capacidade de confiar. A criança em você é sua espontaneidade, sua abertura, sua criatividade, a capacidade de sonhar. Se a criança é assim, tão bonita, por que vamos deixando de ser crianças à medida que o tempo passa? Por que a magia vai-se embora? Por que abandonamos e rejeitamos nossa criança? Então, o que fazer com essa criança? A criança em você precisa saber que tem um adulto cuidando dela. Logo, ao perceber que você está com sua criança à tona, procure acolhê-la, aceitá-la e dar-lhe muito amor. Se ela estiver com medo, insegura, tímida, recolhida, faça saber que você está com ela e que não abandonará. Se ela estiver sendo voluntariosa, teimosa ou se metendo em confusões, dê limite a ela. Diga o que pode ou não pode fazer. Ajude a se organizar na vida.
Confie no seu bom senso para lidar com ela. Fale com essa criança dentro de você, como você falaria com uma criança de carne e osso. Ouça o que ela tem a dizer e nunca a abandone. Isso que parece estranho, né? Uma criança dentro da gente, mas várias existências que se encerraram na infância, essa memória fica vibrando ainda na infantilidade dentro da gente. E, de acordo com o que a gente está vivendo hoje em dia, elas afloram de acordo com como se fosse um gatilho deflagrador, né? Então, de acordo com a tua vida, você pode ir acordando a manifestação desse eu criança. Não é apenas um eu, né? São várias vidas que se encerraram na infância e que têm alguma dificuldade, ou foram abandonadas, ou foram violentadas, ou não foram respeitadas, né? Então elas afloram e você acaba sendo influenciado por essa mente infantil. O eu inferior. Esse ninguém tem, mas como está aqui na pauta, vamos falar um pouquinho dele, né? Inveja, tristeza, ódio, medo, vingança, autoritarismo, ciúme, são sentimentos que precisamos curar. Sempre que você der de cara com o bicho feio que mora em você, essa é a sua chance de curá-lo, não de jogar para baixo do tapete, não. Se ele apareceu, encare, resolva o que ele tem de dependência ali. Por que ele apareceu? Por que ele foi aflorado, acordado, né? Ia ser muito melhor se a gente não tivesse nada disso dentro da gente. Você deve estar pensando, será que não podemos simplesmente assassinar o eu inferior e pronto? Se fosse assim, seria muito fácil, né? E Deus nem teria criado esse sistema evolutivo, teria criado todo mundo já perfeito, né? E não precisaria nada disso. Mas aí qual a graça, né? O que a gente ia conquistar se a gente ganhasse de graça? Não teria valor nenhum para a gente, né? Então nós estamos nessa caminhada para conquistar isso. Não podemos destruir o eu inferior, porque ele é uma parte de nós. Então não dá de simplesmente tirar isso e jogar fora. A gente pode bloquear ele, pode negar, sim. Mas a cada vez que a gente nega esse aspecto, ele vai ganhando mais força. Em algum momento a gente surta. E aí ele vem à tona, com toda aquela energia que a gente usou para bloquear ele vem à tona. E aí a gente bota a mão na cabeça depois que explodiu, né? O que foi que eu fiz? Toda vez que conseguir se lembrar da sua luz, cada vez que reciclar um pouquinho desse lixo que está dentro de você e de nós, de todos nós, estará participando ativamente da cura da Terra. Olha o que ela fala aqui, a cura da Terra. Então, quando é que o mundo vai melhorar? Quando mudar o governo? Não. Quando a gente mudar, quando a gente curar esse nosso lixo interior, reciclar esse lixo interior, que é a vibração da Terra, é o somatório da vibração de cada um de nós. Então nós vamos ter os representantes de acordo com a nossa vibração. Então não dá de reclamar do que está acontecendo lá fora. A gente tem que ajeitar o que está aqui dentro. O eu inferior precisa ser transformado e para transformá-lo precisamos primeiro aceitá-lo. Então a gente só vai tratar algo que a gente tem conhecimento. Eu não vou tratar algo que eu acho que não tenho. Vai ficar superficial isso. Se eu não me engano, é uma das regras do AA, né? Do Alcoólicos Anônimos, né? A pessoa, para começar a ser ajudada, ela tem que aceitar que tem um problema. Senão, ninguém ajuda ela. Não adianta internar, não adianta, a mesma questão com drogados, né? Não adianta internar, fazer nada. Você não vai mudar a pessoa enquanto ela não aceitar que tem um problema, enquanto ela não querer mudar. Então precisa partir da pessoa. Ela, às vezes, precisa chegar no fundo do poço. A gente vai estar ali ao lado, estendendo a mão para quando ela quiser sair, mas ela vai sair quando ela estiver saturada daquilo tudo. Quando ela dizer, não, chega, não quero mais. Enquanto isso, não adianta. Ninguém tem o poder de mudar ninguém.
O único que tem é Deus e ele não usa esse poder, deve ter um motivo para isso. Né? Então a própria pessoa é responsável pela sua mudança. Seu primeiro desafio é aceitar que isso tudo também faz parte de você. E nós somos ao mesmo tempo luz e sombra, claro e escuro, amor e ódio, generosidade e avareza. E essa figura aqui ilustra essa dualidade, né? A parte consciente que a gente mostra para os outros, né? E a nossa sombra que a gente quer esconder de todo mundo. Porque senão é feio. Já pensou eu, espírito, se alguém sabe que eu estou pensando isso ou fazendo isso, né? E aqui uma frase muito importante do Jung, né? Ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão que a gente mesmo carrega. Então, para se iluminar não é só sentar e meditar e querer buscar essa fonte divina, não. A gente precisa se libertar do lixo que está amarrando a gente aqui. Aí sim a gente vai se iluminar automaticamente, né? Quando a gente se livrar desse peso. O eu mascarado. Se pudéssemos aceitar e lidar com o eu inferior, talvez não precisássemos falar desse novo eu. Mas o fato é que todos nós, alguns não usam máscara, né? Deixam refletir o que são internamente, né? Mas o fato é que todos nós, ao depararmos com o eu inferior, nos sentimos culpados pelas sombras que carregamos. Então a gente sempre foi... isso é desse conhecimento, dessa cultura tática que a gente carrega, né? De que é pecado, de que a gente tem que ser bonzinho, de que a gente tem que ajudar, a gente tem que ser santo. É um objetivo, sim. Mas a gente precisa transformar esse aspecto que a gente traz na gente. E não é pecado ter isso. Isso faz parte de cada um de nós. O objetivo é a gente transmutar esses aspectos nossos, né? Ressignificar esses aspectos. E a gente só vai ressignificar quando olhar para eles e aceitar. Não, eu tenho um eu orgulhoso. E nem é pouco orgulhoso, né? Eu tenho um eu egoísta. Procuro sempre... não deixar que ele venha à tona, mas de vez em quando escapa e quando eu vejo cometi uma atitude ali egoísta para com alguém. Então aceitar que a gente tem isso e que o aflorar esses aspectos é algo bom, está nos chamando a atenção de algo que a gente precisa trabalhar. A culpa e a vergonha são tão grandes que passamos a tentar esconder o que julgamos feio ou errado em nós, porque a gente julga feio ou errado, não aceita. Não que a gente deve aceitar e ser dessa forma, não, a gente deve aceitar e tentar mudar, sem culpa. Não queremos que ninguém saiba que somos tão imperfeitos assim. E começamos a construir uma máscara, e caprichamos para que ela fique bem bonita e pareça ser de verdade. E assim passamos a mostrar aos outros uma caricatura, uma falsa fachada que nos faz parecer alegres, fortes, tranquilos e amorosos. Também fazemos isso porque queremos garantir que seremos amados, admirados e aceitos pelas pessoas. Isso a gente vê no início de um relacionamento, né? A gente quer parecer interessante e acaba assumindo posturas, né, usando máscaras para que o outro ache a gente interessante, né? E o outro acaba achando, né? Porque a gente é atraído para as pessoas que a gente tem ligação e que precisa resolver algo, né? Só que depois de algum tempo essas máscaras caem, né? Geralmente ali em torno dos 7 anos, daí a crise dos 7 anos do relacionamento, né? Então, quando a gente se conhece melhor, a gente vai conhecer o outro melhor também. Eu vou entender que o outro também tem coisas que ele não gosta em mim, assim como eu tenho situações que eu não gosto naquela pessoa. E que isso é normal, ela passou por uma caminhada diferente, tem verdades, conceitos diferentes dos meus. Então é normal pensar diferente, ser diferente. E eu compreendo e respeito isso. Não quero mudar a pessoa.
Tem uma história que fala dessa questão de querer mudar, né? O casal novinho está se preparando para o casamento, já estão noivos, né? E o noivo olha para a noiva e diz assim, nossa, quero que ela fique assim para sempre, né? Bonitinho, jeitosinho, né? E ela olha para ele assim, não, tudo bem, vou casar com ele, mas vou mudar ele, né? Porque desse jeito não dá, né? E o contrário acontece, né? Ele não muda e ela muda, né? Não é a regra geral, tá? Mas geralmente no relacionamento a expectativa que você bota no outro, né? Acaba não acontecendo. Então não criar expectativas, e sim compreender que o outro é um ser humano. E que a gente está ali para aprender com isso, para se melhorar. E Deus coloca ao nosso redor as pessoas que a gente precisa para se melhorar. Seja pai, mãe, patrão, esposo, esposa, companheiro, companheira, filho, filha. Aquele parente difícil, não está na família errada, é ali mesmo que era para ele estar. Às vezes ele ser difícil, eu tenho participação nisso. Se eu for olhar no passado, eu auxiliei a ele ser dessa forma. Por isso que ele está perto de mim e me incomoda estar perto de mim. Sempre que algo me incomoda, no outro me incomoda, é porque eu tenho participação naquilo. Então, não está nada errado. E se reverberou em você, vá buscar a cura para isso, o auxílio para isso. Né? Que ligação eu tenho com essa situação? E o eu superior? Esse não é um eu para a gente conquistar, ele está aí. Alguma vez você já desejou que alguém surgisse do nada e num passe de mágica resolvesse todos os seus problemas? Um mestre sábio, poderoso e amoroso que ajudasse você a encontrar o seu caminho na vida? E se eu lhe disser que esse alguém existe e agora mesmo tenta se comunicar com você? Esse alguém é o seu próprio eu superior. É a nossa consciência. Perguntaram, acho que foi no Livro dos Espíritos, né? Mas onde estão essas leis, né? Que a gente deve seguir? Falou, está na consciência de cada um. Então, no fundo, a gente sabe o que é o certo a fazer. O problema é que essa gente que mora dentro da gente não sabe ainda. E tenta dando pitaco, nos arrastar para outras decisões, para outros rumos, para outras escolhas. Então, é muito fácil a gente resolver tudo isso. É amar ao próximo como a nós mesmos, perdoar 70 vezes 7, não julgar, pagar o mal com o bem. É simples. O problema é botar em prática. Porque às vezes o próximo é que ele está bem próximo, lá em casa. Que ele é mais difícil da gente amar o próximo como a nós mesmos. A gente quer se ver livre da pessoa, né? Então não tem jeito de fugir. A gente precisa resolver. Não estou dizendo que é para separar ou para não separar, é para resolver o problema. Se depois vocês vão ficar juntos, ótimo. Se não ficar também, ótimo. Mas se vocês estão unidos por uma ligação de resgate, às vezes estão unidos por uma ligação de amor. Não vão ter dificuldade nenhuma. Né? Mas se estão presos por uma ligação dessa, tenta de todo jeito se separar e não dá certo, é porque tem algo ali para resolver. Então, resolva primeiro. Aí o resto é consequência. O eu superior sabe que cada um de nós é parte de algo muito maior. Sabe que estamos todos ligados por uma teia invisível feita da mais pura luz. Uma rede que liga todos os eventos da vida e que dá sentido mesmo àquilo que parece não ter sentido algum. Para aquele parente difícil, para aquela situação difícil, para aquela dificuldade na saúde. Tudo isso tem um porquê. Foi a gente mesmo que plantou lá no passado. Então, reclamar não resolve nada. Ao contrário, né? Piora, né? Porque a energia da reclamação vai piorar a situação. Então, compreender que a gente é assim e olhar para dentro da gente e resolver cada um desses aspectos. E como é que a gente resolve? Olhando para esse aspecto e tentando se precaver dele aflorar. Então, se no trânsito, toda vez que alguém me fecha, eu meto a mão na buzina, né, e xingo a pessoa, quando eu vou para o trânsito eu já vou precaver. Não, hoje eu vou me cuidar, vou me policiar, mesmo que alguém fizer, eu
Vou estar atento e não vou mais reagir dessa forma. E assim, aos pouquinhos, a gente vai se observando e mudando. Santo Agostinho fala, acho que é no Evangelho, né, a regra de como, eu não sei se é no Evangelho ou no Livro dos Espíritos agora, mas perguntaram para ele, tá, mas uma maneira prática da gente fazer essa reforma íntima, né, essa mudança. E a dica dele foi, todo dia à noite faça uma reflexão que você fez durante o dia. O que você gostaria de ter agido diferente, feito diferente, e se proponha no dia seguinte fazer algo para mudar aquilo. Observe como aquilo chegou a acontecer, para você estar atento antes de chegar naquele ponto. E indicação de alguns filmes aqui, né? Filme Duas Vidas fala do eu criança, né? É com o Bruce Willis. O Encantador de Cavalos, Razão e Sensibilidade, O Jardim Secreto, Coxa de Retalhos, e aqui os créditos, né, a maior parte dessa apresentação aqui é da Eliane Vilela Soares. Algum comentário, pergunta? O problema é botar em prática agora, né? Chegar em casa e começar a praticar, né? Mas a gente está no caminho já, não se cobre tanto para a mudança também, tá? O importante é a gente estar consciente do que é e de que a gente pode, que a gente tem esse poder para essa mudança, né? Está em cada um de nós. Então vamos encerrar com um passe coletivo, pedindo auxílio da Neuza. Continuemos todos, então, nessa mesma sintonia, pedindo aos irmãos superiores que aqui estão, que nos ajude a encontrar essa luz que brilha dentro de nós. Vamos sentir uma energia nos envolvendo, trabalhando as nossas dificuldades, curando as nossas dores. Mas vamos olhar para tudo isso com a certeza de que não precisamos pedir. O nosso Pai, que tudo sabe e tudo vê, já providenciou isso. Só precisa que nós, cada um de nós, olhe para si, para a sua capacidade, para o seu potencial e saiba que tudo isso é possível. O Deus de amor e misericórdia atua em nós o tempo todo. Façamos a nossa parte. Tenhamos confiança no amor do Pai e na sua sabedoria. Vamos fortalecer dentro de nós essa energia que existe. Acho que o Walter colocou tão bem essa luz que nós temos em nós. Vamos permitir que ela brilhe, que ela se espalhe. E vamos espalhar essa energia para a nossa casa, nosso trabalho, todas as pessoas que convivem conosco, as que amamos, as que não amamos tanto, desejando que todos possam encontrar o melhor caminho para a sua vida. É assim que nós vamos construir um mundo melhor que tanto queremos. Vamos encerrar então, nos comprometendo a levar para casa essa energia em nós e permitir que ela vibre durante toda a semana, tornando todos os lugares por onde passarmos um lugar melhor. Que Jesus, nosso Mestre, nos ampare, nos inspire e esteja sempre conosco. Que assim seja. Uma boa semana a todos. Obrigado pela presença.